Olá, um bom dia para você. No programa de hoje, a importância do brincar. Tem também dica de culinária e muito mais. O Brasil das Gerais está começando. Hoje, 28 de maio, é celebrado o Dia Internacional do Brincar. Afinal, brincar é importantíssimo para o desenvolvimento humano. É por meio da brincadeira que nós aprendemos a compreender e organizar o mundo que nos rodeia. E para falar desse tema, convidamos a Tatiana Azevedo Camargo, que é diretora do Museu do Brinquedo daqui de Belo Horizonte, e a Roneida Gontijo, que é psicopedagoga. Bom dia, muito bem-vindas. Bom dia. Muito obrigada pela presença. E na nossa bancada hoje, o educador Rafael Sol, que trouxe aí vários brinquedos para mostrar para a gente, não é isso, Rafael? Isso mesmo. O que você destaca aí hoje para nós? Então, a gente fez um panorama de uma timeline, né? Tem desde brinquedos folclóricos até brinquedos fabricados hoje em dia com os recursos da fabricação digital e impressora 3D, coisas desse sentido. Ou seja, não é só brinquedos a moda antiga, não. Tem muita coisa nova aí para você mostrar. Tem um movimento novo que a gente resolveu trazer um pouquinho para você conhecer. Então tá, daqui a pouquinho. E para a gente começar a nossa conversa, brincadeira de criança é coisa séria, gente? É muito sério, né? Se a gente for pensar, é a base mesmo para o desenvolvimento humano, né? Eu não vou falar nem só infantil, né, da criança, mas sim para o ser humano. É através do brinquedo que a gente vai desenvolver várias habilidades que nós temos aí. Autonomia, o poder de decisão, liderança, a parte cognitiva, motora, relacionamento, enfim, são várias habilidades que elas são desenvolvidas e elas começam a ser trabalhadas lá atrás na infância, desde o bebezinho mesmo, que a gente vai estar falando isso posteriormente. E essa que é a principal linguagem da criança, né? É através do brincar que ela interage tanto com o outro quanto com o mundo ao redor, né? Que ela chegou, não conhece nada e não sabe das regras sociais, das práticas sociais e é o brincar que vai apresentá-la e colocar em contato com isso tudo. Então é importantíssimo essa linguagem, né? Esse desenvolvimento acontecer com a criança. E com tantas coisas novas para essa criança aprender, né? O mundo vai sendo apresentado para ela e ela elabora o que ela está aprendendo na brincadeira, né? Exatamente. Gente, a Tatiana, ela dirige o Museu do Brinquedo, um espaço lindo que conta com um acervo de cerca de 5.000 peças do Brasil e de fora. Vamos dar uma olhada. Era uma vez o brinquedo e a brincadeira. Eles nasceram há muitos e muitos anos em várias partes do mundo. O brinquedo e a brincadeira são filhos da imaginação de todas as crianças e adultos do universo. De todas as pessoas que têm alegria no coração e querem espalhar mais alegria ainda pelo mundo. O brinquedo e a brincadeira saíram das gavetas da imaginação e foram ganhando o mundo. Cada dia mais divertidos, mais criativos, mais fantásticos. Quanto mais o tempo ia passando, mais eles se multiplicavam, evoluíam, se transformavam, como num passe de mágica. E então, eles conheceram a vovó Luísa. Ela foi recebendo todos os brinquedos e brincadeiras na casa dela. Até que a casa ficou pequena demais para o tanto de brinquedo e brincadeira. E a vovó Luísa fez uma casa só para eles. E virou um museu, o Museu dos Brinquedos. Um lugar onde cada brinquedo conta uma história. Um lugar onde a gente chegasse e encontrasse todos lá, prontos para brincar.
onde os brinquedos e brincadeiras são como pontes, portas e janelas, ligando mundos e sentimentos, onde você acompanha a evolução da humanidade através do ato mágico de brincar e imaginar. Gente, que bacana! E a vovó Luísa, já falecida, é a avó da Tatiana, né, Tatiana? Isso. E aí você tá dando seguimento aí ao sonho dela. Acho que a forma que a relação que ela estabelecia com os filhos, com os netos, era muito daquilo que hoje a gente coloca em prática no museu. Ela, sem sistematizar, sem organizar, ela fazia uma coleção de brinquedos, mas ao mesmo tempo ela já tinha essa valorização do brincar, que é o mais importante, né? Muito mais que a coleção do brinquedo, é esse apontamento para o brincar. E aí a coleção foi uma forma aí de tangibilizar, né, esse sonho, essa valorização da criança, da infância, e foi uma forma também dela passar de geração para geração. Porque ela colecionou, guardou, e isso aos poucos foi entrando dentro... Mas já com plano de fazer um museu? Ela fazia exposições itinerantes em Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte, em shoppings, clubes, galerias de arte. Falava que tinha uma vontade de construir um museu, mas acho que ela não tinha essa dimensão assim, de pensar como a gente está aqui hoje sentado e falar da importância do brincar. Ela tinha uma ligação muito forte com a valorização da infância e tinha o brinquedo como um símbolo, né, que ia sustentar, de certa forma, esses valores que ela carregava tão forte. E não imaginava que com o tempo, mesmo com o falecimento dela em 2000, que os amigos e a família iam continuar com esse sonho, e em 2006 abriu um museu com esse formato, não só apresentando a coleção dela, né, mas também trazendo essa valorização do ato de brincar mesmo, né, que a gente promove, resgate de brincadeiras, oficinas, atividades culturais, com essa tônica da valorização da infância, né, do brincar livre, da infância, da interação entre as gerações, como a gente estava conversando aqui, como é saudável e importante. Um lugar onde o brincar é para todo mundo, não só para a criança, mas para a terceira idade, para os pais, para a família. Realmente, gente, eu já estive lá e é uma delícia. Para quem ainda não conhece, a gente recomenda. E o brincar ajuda na socialização, porque ele é um momento em que a criança vivencia essas primeiras relações com o outro. Começa na família, depois com os amiguinhos na escola. E como que a gente pode incentivar a criança a brincar? O que nós, adultos, pais, educadores, podemos fazer para garantir que essa criança tenha essas ferramentas suficientes para brincar, ou não precisa? Isso já é da criança? Não. Na realidade, a criança precisa, né? É até interessante isso que você colocou, porque às vezes as pessoas acham que a criança já nasce com essa habilidade do brincar. Se a criança não for estimulada, ela não vai saber, ela não vai conhecer esse lado do brincar, a importância disso para ela. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar é a conscientização dos pais de perceber a importância disso na vida dos filhos. Na realidade, o brincar, ele entra desde o primeiro momento do nascimento, através dos sons, né, que os pais vão falando com os filhos, as musiquinhas de ninar, o toque. Quando um bebê, ele já vai, né, ele pode brincar com aqueles brinquedinhos, os moblezinhos, aqueles brinquedinhos que você coloca. Ele brinca depois com as próprias mãos, os pezinhos, né? Se a gente for pensar, na realidade, ali já está desenvolvendo o quê? Uma autonomia. Ele vai a hora que eu quero, mundo. Eu levanto, brinco, e aquele brinquedinho que está próximo, ele vai balançar, ele vai fazer um barulhinho, enfim. Então, a gente já está começando a trabalhar a autonomia num bebê, coisa que às vezes os pais não conseguem perceber que já está sendo trabalhado isso. Talvez de uma forma empírica, como foi a avó dela, né, de saber da importância do brincar, esses pais, eles também começam a dar esses estímulos. Mas quando se tem essa conscientização, o estímulo também aumenta. Então, por exemplo, quando você coloca um bebê também para poder começar a sentir as texturas diferentes, por exemplo, no engatinhar, tapetes com texturas diferentes, aquilo já é um estímulo. O engatinhar, né, a coordenação motora, o balançar,
O cantar para ele também são estímulos. E cada fase vai tendo um tipo de estímulo que vai desenvolvendo essa capacidade intelectual dele, de pensamento, da criatividade. Então, é importante que os pais, eles propiciem para os filhos, sim, ambientes onde que essa criança ela vai ter capacidade de explorar todo aquele ambiente. E aí que o Rafael nos ajuda, né, Rafael? A gente ter a criatividade para acompanhar nossas crianças, nossos filhos, criando esses brinquedos aí, seja a partir de materiais recicláveis, né, como o papelão, ou até, como você disse aí no comecinho do programa, usando a tecnologia que está a nosso dispor hoje, né? Isso mesmo. Vamos ver o que você trouxe aqui pra gente. O que você quer mostrar primeiro? Então, por exemplo, o brinquedo ele é muito importante, né? Ele é o único objeto onde que o aspecto simbólico sobressai do aspecto funcional. Uma caneta pode ter um bichinho na ponta, pode ser uma caneta de ouro, não importa, o importante é ela escrever. No caso do brinquedo, não, ele é orientado pelo aspecto simbólico, porque o aspecto simbólico é que te fala como que você vai brincar. Se é brincar de uma simulação da vida do adulto, se é uma competição, se é uma pontaria. E é engraçado ver como é que alguns objetos eles perpassam várias culturas, né? É um aspecto da cultura tão forte como a gastronomia, quanto a literatura, mas é um pouco negligenciado, às vezes pelo fato de ser voltado para o mundo da criança. Aí tem gente que não leva tão a sério, né? Você vê festival de gastronomia, festival de literatura, você não vê festival de brinquedo, por exemplo, né? É uma coisa assim que não tem a ênfase dos outros aspectos culturais. Esse aqui, por exemplo, é um brinquedo tradicional do folclore. Tem um aspecto da aprendizagem criativa que é bem legal, porque é um jogo que, apesar de ser de brincar, tem um aspecto da física. Porque quando você faz aqui, é o pêndulo, você pode trabalhar as questões relacionadas à força, gravidade, e ele tem uma variação no Nordeste. Então, assim, esse daqui é de uma região nordestina e esse aqui é de outro. Então, quer dizer... Você trouxe esse brinquedo eu trouxe para vocês verem como que... Vou mostrar aqui, gente. É curioso ver como é que às vezes faz assim, ó, para frente e para trás, assim, ó. Ah, tá. Às vezes o mesmo brinquedo, ele... É o passarinho se alimentando, né? Aí o pêndulo faz ele mexer. Mas olha só que curioso, o mesmo brinquedo aconteceu lá no Oriente Médio. Então, quer dizer, o mesmo homem teve a mesma sacada e isso foi acontecendo, então você vê isso na cultura. Em culturas diferentes, né? Você vê um brinquedo antigo repetindo em várias culturas. E outra coisa, um brinquedo que encantava crianças há 50 anos continua encantando, né? Esse aqui, por exemplo, é um brinquedo que ele tem esse aspecto aqui, né? O pisa-pilão. Então você vai, tem essa coisa dele pilar, né? E aí, o que acontece? Ele passa pela cultura nordestina, tá na Rússia. Então, eu resolvi trazer esses brinquedos pra gente ver um pouco de como é que tem alguns brinquedos alguns brinquedos que são bem assim... Não morre, né? Passa geração em geração, eles continuam por aí. E hoje em dia tem a questão da aprendizagem criativa, que é o quê? Se você parar para perceber, a criança quando ela está no ensino infantil, ela está com aquele ambiente exploratório, aquele ambiente aberto. Sim. Quando ela chega no ensino fundamental, é sala fechada, sentadinha na carteira, mochila nas costas, vamos copiar, vamos decorar para tirar 10 na prova. Então tem essa ruptura. Essa transição é feita de uma forma muito brusca, né? Muito rápida. E hoje em dia tem um movimento... Aí só tem a hora do recreio, né? Exatamente. Que é o meia horinha ali e olhe lá para brincar. E tem hoje em dia um movimento que está sendo puxado pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que lá tem o Lifelong Kindergarten, que é onde que eles estão trazendo esse debate. Como é que seria um jardim de infância para uma criança de 8 anos? Como é que seria um jardim de infância para uma criança de 14 anos? Por que não esticar essa etapa? E hoje em dia, olha como é que está precoce. Hoje em dia, a educação infantil já está tendo que pegar pesado na alfabetização, porque o pai já quer que a criança chegue no Fundamental 1... Já lendo, escrevendo, preparada para o Enem. Exatamente. Tem um exagero aí acontecendo, né? Porque tem aquela coisa da alta performance no vestibular, tem que passar nas melhores universidades, então isso acaba castrando demais a criança. Escola bilíngue desde muito cedo, né? São muitas exigências. Tem muito pra gente conversar ainda, mas eu tenho que chamar agora um rápido intervalo. Você de casa tem alguma dúvida, alguma pergunta para mandar pra gente? Participe do programa, nossos contatos
Estão todos aí na tela, a gente volta já já. Cortar legumes pode parecer uma tarefa simples, e mas exige certa habilidade, tanto para determinados cortes, já que cada receita pede um tipo, quanto para você não cortar os dedos com essa atividade. Vamos ver. Descascar e cortar legumes não é uma tarefa difícil, porém, existe técnica para a gente não desperdiçar o alimento e porque cada preparo exige um corte diferente. Quem vai ensinar isso pra gente hoje é a Sabrina Gomide, que é professora de gastronomia, formada nos Estados Unidos, com várias especializações pelo Brasil. Não é isso, Sabrina? É isso. Vamos começar então pela cebola? Vamos começar pela cebola. Então ensina pra nós primeiro como que descasca primeiro, né? Eu vou ensinar o meu jeito, como eu ensino para os meus alunos, para eles terem segurança para manipular a faca. Então, eu sempre ensino da seguinte maneira. Quando a gente vai cortar um alimento que não tem uma superfície plana, a gente tem que fazer como se fosse uma pontezinha mesmo, que eu vou segurar dos dois lados e aí eu vou ter firmeza. Então eu consigo passar a faca por dentro da minha mão. Agora eu gosto de cortar a cebola dessa extremidade até a pontinha, onde tem aqueles cabelinhos. Então eu corto no comprimento da cebola. Ó. Então eu fiz uma ponte. Isso. Pronto. Eu vou te ensinar uma coisa, Dani, pro pessoal de casa, que é a mãozinha de aranha que eu também ensino para os meus alunos. O que é isso? É eu manter todas as pontinhas do meu dedo para dentro. Assim? Isso, exatamente. E aí a faca, a lateral da faca vai passar aqui na falange do dedo. Ou seja, eu posso cortar olhando lá pro pessoal de casa que eu não vou cortar meus dedos, porque eu sei que eles estão escondidinhos lá atrás. Agora a gente tira a casquinha. Se tirar uma pétala de fora não tem problema não. Agora eu tenho a cebola toda descascada. A gente tem na cebola como se fosse linhas invisíveis aqui. Tá. E aí eu pego uma faca pequenininha e vou cortando essa cebola, vou fazendo linhas, vou acompanhando o formato. Então a minha faca começa deitadinha, aqui no meio ela tá reta e depois eu continuo a descer. Então vamos lá. Seguindo aqui a linha. Seguindo a linha, eu vou fazer linhas na minha cebola. Sim? Isso, bem devagar, com calma, pra gente não se cortar. Eu já tô botando uma força danada aqui. Então é o seguinte, pessoal, olha só. A cebola, ela é feita de pétalas. É uma pétala intercalando a outra. Quando a gente faz esse movimento, angulando a faca de um lado até o outro, eu já faço com que essas pétalas fiquem do mesmo tamanho. Então eu não preciso cortar ela aqui no meio como algumas pessoas gostam de cortar. Entendi. Aí o que eu faço? Eu coloco a cebola com a superfície plana na base. Eu gosto de segurar na lâmina da faca. E a faca, ela tem a parte pesada, que é essa parte da faca, e essa parte que é a mais leve. Como eu quero um corte preciso, eu vou usar a parte pesada. Tá. E o movimento da faca é como se fosse uma guilhotina. Eu ponho a pontinha da faca na tábua e escorrego a faca pela tábua. E vou de novo, ó. Vou escorregando. A espessura que eu quero da cebola é a distância que eu tenho da faca pro finalzinho da cebola. Então, se eu quero uma cebola pequenininha, eu venho aqui, ó, e faço cortes pequenininhos. O meu dedão tá lá na bundinha da cebola, ó, segurando ela e as pontas dos dedos. Nossa, calma aí. Vão lá. Esse corte, gente, pequenininho, quadradinhos, de mais ou menos 0,3 centímetros por 0,3, chama brunoise. Vamos tirar essa cebola pra cá também? E vamos pegar a outra parte pra gente fazer um corte que chama julienne. Tá. Esse corte julienne são tirinhas mais finas. Na cebola, eu já vou
fazer a seguinte maneira. Eu já não preciso que ela fique toda junta. Tá. O que junta a cebola é essa parte de trás aqui, tá vendo? Esse miolinho é o que junta toda ela, a cebola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa partezinha. Também essa bundinha aqui. Porque a partir do momento que eu começar a cortar, as juliennes já vão estar soltas. Então, vamos E lá. aí eu vou fazer aquele mesmo corte que eu comecei pro brunoise, só que aí a espessura também depende do que eu vou usar, porque cada prato pede uma espessura distinta. Então, vou na fibrinha aqui. Na fibrinha. Aí Mas eu do começo, começo até o fim? Isso, ó. Entendi. Começo a fazer as lâminas. É de ladinho. De ladinho, aqui, ó. Aí eu já tenho as juliennes. Ó que bonitinho. Aí na hora que ela for começando a ficar alta assim, ó, eu vou descendo. Ah, gente. Olha você perdendo o dedo em casa à toa. Tá vendo? Eu não, já tô em pé. Minha cebola não ficou... Não, tá certo aqui, Tá ó. certo? Ah, tá. Vai deitando a cebola, ó. Achei que eu já tava errada. Tá. Quando sobra esses pedacinhos de cebola, a gente guarda e a gente faz um fundo de legumes. Tá, outra Então receita. nada a gente vai desperdiçar. A gente Então vai aqui, ó, guardando que tudo. bonitinho. Julienne. Isso. Aprendeu? O vídeo tá aí, você pode rever quantas vezes quiser todos esses cortes que nós aprendemos aqui hoje para sua comida ficar muito mais atraente também, né, Sabrina? Ah, e o visual conta muito, né? Bom, tchau e até a próxima. Um beijo. Bacana, tá todo mundo aqui prestando atenção para ver se consegue aprender esse corte de cebola, que tem uma técnica aí que ajuda a não chorar, viu, gente? Quem tem esse problema, como eu, de chorar aí quando vai mexer com cebola, se souber cortar desse jeitinho certo aí, não chora. Agora o problema é o cheiro que fica na mão, que nenhum corte tira, né? Mas a Roneida tem uma dica, me deu uma dica aqui durante a reportagem. Passa pro pessoal de casa, Roneida. Bom, eu faço essa experiência e deu certo, de bater a mão debaixo da água sem esfregar, não pode esfregar. Então é só bater, simples. Aí o cheiro não pega na mão. Não pega na mão. A gente Incrível. lava com leite, né? Faz várias técnicas, mas não tem jeito. Eu vou experimentar essa. E só lembrando, todas as terças a gente costumava exibir aqui no programa a série Viver Entre Folhas, da nossa parceira TV Viçosa. E a gente já encerrou a primeira temporada e estamos só esperando o pessoal lá de Viçosa mandar pra gente a nova temporada, que muito em breve voltaremos a exibir aqui no Brasil das Gerais a série Viver Entre Folhas, agora na segunda temporada. E agora a gente volta a conversar então com a Roneida, Tatiana e o Rafael sobre a importância do brincar. Roneida, você que é psicopedagoga, explica pra gente, brinquedo pedagógico também é considerado brinquedo, também entretém a criança, porque como brinquedo pedagógico a gente percebe que ela fica ali super entretida, concentrada mesmo, com toda a atenção, o que certamente ajuda a desenvolver o raciocínio. Sim. E uma série de outras coisas, eu gosto muito, sim, dos brinquedos pedagógicos, que eu acho que eles são bem estimulantes. E um detalhe, é muito importante também a gente poder ter outra pessoa para estar interagindo ali com a criança, porque assim... Para ela aprender a usar o brinquedo pedagógico. Não só o brinquedo, mas interagir ali, a gente vai trabalhar as relações também. Então, são as regras, é a competição, é o respeito pelo outro, é saber esperar a sua vez. Então, são várias habilidades também que nós podemos trabalhar, fora ainda de raciocínio lógico, estratégias, concentração, atenção. Então, a gente trabalha várias habilidades com os brinquedos pedagógicos. Eu falo que assim, se a gente puder saber como brincar com qualquer coisa que der para uma criança, saber fazer uma intervenção, uma mediação ali com aquela criança, aquilo ali já vai estar proporcionando para ela um crescimento, um desenvolvimento, um aprendizado realmente. Ela leva para a vida toda, sim, né? Sim. E qual que é a importância da família brincar com a criança? Os pais, os avós, os irmãos. Imagino que lá no museu vocês promovam esses momentos família, né? De convidar todo mundo para participar da brincadeira. Isso, essa é uma das coisas que a gente mais valoriza no museu, que é esse intercâmbio entre as gerações. Então, às vezes, muita gente busca querendo deixar o filho... buscar mais tarde. Buscar mais tarde, mas não, porque a proposta é justamente essa troca, né?
E, por exemplo, no pátio de brincadeiras, a gente tem muito dos brinquedos, são brinquedos dos pais, que os pais brincaram. Então, são pernas de pau, perna de lata, elástico, corda. Então, no primeiro momento, eles ficam meio com preguiça, mas logo eles já rompem essa barreira, já começam a interagir e inverte um pouco da relação, né? O que ele chega para o filho e fala, olha, eu brincava disso. E ele começa a ensinar o filho como é que ele brincava. O que normalmente às vezes é difícil porque ele que tem que ensinar para o pai não quer, né, se interagir daquele brinquedo, então inverte e possibilita essa troca. E aí rapidinho a criança também, porque como ela falou, essas essências que são parte de todo brinquedo, ele desperta na criança essa vontade, independente de que época esse brinquedo é, né? A gente resgata nossas memórias também de infância. E essas essências do lúdico, do desafio, né, da superação. Então, o brinquedo busca isso dentro de cada um, tanto no adulto quanto na criança. Então, isso une as gerações e faz com que elas brinquem, não só trocando experiências, um contando para o outro como se brinca, como eu brincava, mas também pelo próprio ato de brincar, por transpor desafios, pela própria diversão em si, porque é divertido, porque um cai, o outro levanta, o outro ajuda, né? Então, e a diversão, que eu acho que é o mais importante. É muito gostoso, né? Nesse momento da questão da família, da importância da família brincar, acontece a construção do vínculo de confiança também. Por quê? Porque é a primeira instituição que a criança tem. Então, ela precisa de estabelecer esse vínculo de confiança. E aí, quando ela fala de contar as histórias, não só o brincar, mas o contar também, isso gera memórias afetivas também. Uhum. Então, isso vai aumentando cada vez mais esse vínculo, o vínculo de amor, de confiança, de afeto. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança futuramente, até para ela estabelecer futuros vínculos afetivos. E por falar em vínculos, uma pergunta polêmica aqui para vocês. Os jogos eletrônicos, que hoje, desde a nossa época, né, já tinha o Atari e o início aí desses jogos eletrônicos, e hoje, assim, a dificuldade maior é tirar as crianças do celular, do videogame. Para vocês, jogos de computador podem ser considerados brinquedos, e com qual idade a criança pode brincar com eles? Olha, eu acho que como a gente estava conversando, né? O brinquedo, ele é retrato da sociedade. Então, assim, a criança hoje tem muito contato com o digital e existem vários brinquedos digitais porque nós, adultos, estamos numa era totalmente digital. Nós não estamos na era analógica, né? Então é natural, e isso a gente conta no próprio museu. A gente não pode tirar isso deles também, deixar eles uma bolha, né? Porque na exposição de brinquedos lá do museu, a gente mostra exatamente isso, de como o brinquedo é retrato da sociedade, como ele conta a nossa história, né? Tanto individual como coletiva. Então, os brinquedos eletrônicos foram naturalmente, né? Antes, inseridos na nossa sociedade. Na era espacial tinha muitas naves espaciais, robôs, e agora são as plataformas digitais. Agora, como tudo na vida, tem que haver um equilíbrio, né? E tem a hora certa de tudo. Eu tenho uma filha de 10 anos. Para mim, né, uma decisão, eu como mãe, eu acho que quanto mais tarde ela ter contato com o brinquedo digital, para mim, eu acho melhor. Por quê? Porque apesar do brinquedo digital ter várias coisas interessantes, importantes, e que coloca ela em contato com o mundo que ela vai fazer parte, é um brinquedo ainda um pouco restritivo, né? Em várias questões que a gente conversou. Da imaginação, do faz de conta. Da socialização. Da interatividade, até da questão física mesmo, motora, né? Ele é restrito. Você fica no sofá ali, muitas vezes, brincando. E a gente só vai saber mesmo o impacto disso tudo no futuro, porque é algo muito novo. Então, a gente não sabe até a questão de doenças, né? Então, eu acho que não deve ser proibido, é algo que é um brinquedo, sim, mas eu acho que a gente tem que buscar aí um equilíbrio, não proibir, não é o melhor caminho, aquilo que a gente também estava conversando aqui no intervalo. A conversa é muito importante, a gente conversar com a criança, levar essa consciência para ela, né, do momento certo, da hora certa, para que usar aquele brinquedo, que ele não seja parte do dia inteiro da criança, né? Mas que seja mais um dos brinquedos. Acho que a diversidade e o equilíbrio são duas palavras muito importantes. Exatamente, a gente dá limite aí, medida para esses jogos. E é interessante, né? quando ela fala que para ela, né, ela como mãe, ela não acha
correto dar muito cedo para a criança. Então, a educação da filha dela vai ser de acordo com os valores dela. Então, não existe uma idade. Já tem pais que acham que uma criança de 2 aninhos, 1 ano e pouco, já pode estar mexendo no celular. Vira meio babá eletrônica, né? Isso. Então, assim, a gente precisa de entender agora, sempre com limite. Tem o lado positivo e o lado negativo dos jogos eletrônicos. Ele pode ser extremamente estimulador, né? Como tem vários tipos de jogos pedagógicos, ou não. Tá certo. Ô, gente, o papo tá ótimo, mas eu tenho que chamar agora mais um rápido intervalo. Tá cheio de coisa ainda pro Rafael mostrar. Vamos combinar uma coisa? Eu vou chamar o intervalo e na volta você me mostra. Pode ser? Combinado. Então, você de casa, mande a sua pergunta, o seu comentário sobre o programa de hoje, sobre o brincar, alguma história bacana, que a gente volta já já. Não saia daí. É só brincadeira. Agora eu vou explicar a brincadeira chamada Briga de Sapo. É assim, é formado por dupla. Você tem que pôr o lenço atrás da calça e começar a pular, até conseguir pegar o lenço do adversário. Quem pegar o lenço do adversário primeiro ganha a brincadeira. E as regras são que não pode pôr o joelho no chão e nem levantar. Que delícia, né, gente? A gente viu um vídeo do programa infantil Dango Balango, produzido aqui pela Rede Minas, e foi o primeiro programa mineiro a ser exibido em todo o Brasil, em rede nacional. Então, é um programa que ainda faz parte da nossa grade, que está sendo exibido diariamente, do qual a TV se orgulha muito. E a gente volta a falar aqui sobre o Brincar com o Rafael Sol, que vai mostrar o que mais que ele trouxe pra gente. A gente estava falando de tecnologia no bloco passado, né, Rafael? Você hoje consegue produzir brinquedos com uma impressora 3D, ou seja, assimilando as inovações tecnológicas aí, no sentido da criatividade, da invenção, né, deixando a imaginação fluir. Mostra pra gente. Um dos trabalhos que a gente faz hoje é justamente a implementação de espaços maker. O que é o espaço maker? Hoje em dia, algumas máquinas que até pouco tempo atrás eram caras e grandes, hoje em dia começaram a ser absorvidas por outros segmentos, entre eles a educação. Então, por exemplo, essa cabeça desse Tiranossauro Rex aqui, ela foi feita na impressora 3D. Esse hipopótamo, ele foi feito corte a laser. Aí a gente fez até uma variação aqui para fazer um projeto mais artesanal. A gente fez esse dinossauro aqui, que é como se fosse uma variação, né? Só que aí esse aqui é em papelão. É em papelão para feito fazer à moda antiga. Exatamente. Então, e também para dar oficinas criativas. Esse daqui é mais assim, destacar e montar. Flerta um pouco com essa questão do aeromodelismo, legal, que você destaca e monta. E esse aqui é de que material? Chama, tem dinossauro. Tem dois materiais principalmente, que é o ABS e o PLA. Esse e aqui, por exemplo, olha só. Esse brinquedo. Esse daí, na verdade, tem muitos hoje em dia sites que você já pode baixar o projeto gratuitamente na internet. E mandar produzir. Você só pega o arquivo, baixa o arquivo e imprime. Imprime aqui, aonde? Na impressora 3D. Mas aí você tem que ter essa impressora em casa, se você não tiver. Você então, vai numa gráfica que tenha. Tem os espaços maker. E hoje em dia a gente também está trabalhando com a implementação desse espaço em escolas, centros culturais. Que bacana. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o Mapinguari, que é um personagem do folclore brasileiro. Ele é um ciclope, tem a boca grande assim. Ou seja, é a união da tradição com a modernidade, né? A linha do trabalho que a gente tem é exatamente essa. Inclusive, a gente fez agora um e-book com 8 passos de como o professor pode desenvolver uma aula criativa. Está no site sementemaker.com.br. E esse óculos? Pessoal... Então, esse daqui, ó. Fica em pé para mostrar pra gente melhor. A gente estava conversando mais cedo sobre a questão do celular. Acho que não tem volta, né? Daqui pra frente. Ainda mais porque hoje em dia, pelo menos no contexto urbano, que tá todo mundo morando em apartamento, não tem mais aquela coisa do quintal, que nem antigamente, isso é muito mais... hoje em dia nas cidades do interior, né?
Então não tem jeito, a criança pode até fazer uma atividade artística. Mas mais difícil de tirar a criança de casa. E acaba que também fica muito cansativo. Você vai querer que a criança fique pintando o dia inteiro, é meio complicado, ou fazendo alguma atividade, então ela acaba distraindo o celular. Mas eu acho que o pai, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma curadoria, observar, acompanhar o que o filho está pegando, porque se você vê hoje em dia, tem cada aplicativo, jogo que está até sendo premiado por questões de favorecer a cognição. E esse aqui é o óculos de realidade virtual, que a gente pode comprar, você pode comprar na loja. A gente vê muito em consultório médico, de dentista, para distrair as crianças, Isso né? daí, na verdade, é um projeto da Google, porque o Google tem um projeto Cardboard da Google. Que bacana! E aí, o que acontece? Tem um aplicativo, por exemplo, que ele é super legal. O que ele faz? É uma navegação como se estivesse dentro de um tubo, como se estivesse num oceano, e, na verdade, é a corrente sanguínea. E tem os glóbulos, as plaquetas. Então, através desse aplicativo, você consegue fazer uma imersão e consegue ver o que é o funcionamento da corrente sanguínea. Então você aprende sobre biologia, mas de uma forma imersiva. Sensacional. E para a gente encerrar, que nosso tempo está esgotando, olha esse carro futurístico feito de garrafa PET, que o Rafael trouxe. Adorei. Sensacional. Esse que você que fez? Então, exatamente, é assim, a gente está dentro, uma coisa que é legal de comentar é essa questão nova da cultura maker. O que é a cultura maker? Ela mistura, pega aquele arte educador tradicional, mas hoje em dia ele está antenado com as novas tendências da fabricação digital. Então, por exemplo, ele conhece impressora 3D, ele sabe um programa que ensina programação para criança, que hoje em dia tem uns programas para programação muito super legais, bacana. que é só você arrastar os bloquinhos. E a criança pega todo aquele conceito da programação de lógica, variáveis, rotinas. É o que você disse, é unir a tradição, exatamente, né, a magia dos brinquedos de antigamente, que nunca se perdem, com as evoluções tecnológicas que estão disponíveis aí pra gente hoje em dia. Tem que acompanhar, né? Isso aí. Obrigada, Rafael. Nada. Muito parabéns aí pelo trabalho, muito Valeu. bacana. E pra gente encerrar, que o nosso tempo tá acabando aqui, eu queria comentar sobre essa coisa das brincadeiras de rua, como o Rafael falou e a gente viu no vídeo do Dango Balango. Ainda é importante a gente levar as crianças para as praças, para os parques, ocupar a nossa cidade, né? Sim, sim. É interessante, eu só queria complementar a questão ali que eu achei muito bacana, é a questão da gente ver a tecnologia, como ele está dando exemplos ali, de uma forma positiva. Olhos. Isso aí é positivo, é uma forma positiva. Você está desenvolvendo, né, a criança. Agora, voltando para a questão das brincadeiras de rua, né, extremamente importantes, são deliciosas, e isso faz parte também da família, né, aquilo que a gente falou anteriormente, resgatar esses momentos com a família. A família, ela precisa de estar disponível para isso. Porque ali numa praça a criança vai trabalhar a socialização, vai trabalhar a coordenação motora, as brincadeiras, a criatividade, o respeito ao outro. Pique-esconde, pega-pega, tudo isso oferece brincadeiras inventadas, como a gente viu no vídeo, né? Uma delícia aquilo ali, né? Que, olha só, é atividade física também que a criança está fazendo ali. Ô, gente, pra gente encerrar, infelizmente nosso tempo acabou, queria que a Tatiana convidasse todo mundo para conhecer o Museu dos Brinquedos, de segunda a sábado, de 9 às 17. A gente funciona com exposição de brinquedos, brincadeiras no pátio, brincadeiras tradicionais, oficina de construção de brinquedo e apresentações culturais também. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Sim. Muito obrigada pela presença, viu, Roneida? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e falar de um tema tão gostoso. E eu acho que é importante os pais terem essa consciência da importância que eles são participativos e estimuladores para os próprios filhos. Maravilha. Também. E quem quiser conhecer melhor seu trabalho, Rafael, só entrar em contato também, né? Isso, eu recomendo o site lá, para quem quiser conhecer meu trabalho melhor, sementemaker.com.br. Tá certo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande beijo para você e até amanhã às 11 em ponto aqui na Rede Minas. Tchau.